Paz e bem, senhor presidente, senador Stifson Valentim, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores e brasileiros que estão nos acompanhando aí pelo trabalho sempre muito fidedigno da equipe de comunicação da Rádio Senado, TV Senado e Agência Senado. Senhor presidente, uma coisa que marca muito a minha existência nesta vida é uma busca por justiça. Esse sentimento é muito forte. Eu gosto de estudar os pacifistas da humanidade. Muito me encantam quando momentos de sombras, de trevas, como que a gente vive, nesse exato momento da humanidade, me marca ouvir, por exemplo, Martin Luther King, quando diz que uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, a ponderação, o equilíbrio é algo, diálogo, são premissas muito importantes para o meu ser. E eu quero aqui fazer uma abordagem, senhor presidente, de algo que tem me incomodado muito com relação à diplomacia brasileira. Nós temos um histórico com o próprio patrono dessa casa, Rui Barbosa, um histórico com Oswaldo Aranha, com tantos nomes da diplomacia brasileira que mostraram para o mundo que esse país é um país da cultura da paz, que esse país é um país de neutralidade, no mínimo, não toma posição, não toma lado. Na diplomacia isso é importante. O Brasil é muito bem quisto mundialmente por causa desse histórico. Mas eu confesso para o senhor que eu tive mais ou menos uns 4 meses, foi no ano passado, eu tive com o embaixador da Ucrânia aqui no Brasil, fui à embaixada conversar sobre esse momento que vive dramático para o povo ucraniano. Nós temos colônias muito grandes no Brasil, tanto em Santa Catarina, como também lá no Paraná. E ele estava tendo dificuldade para encontrar diálogo com o governo brasileiro. E eu vejo a Rússia, por exemplo, tendo uma facilidade, já foi recebido emissários, pelo menos 2 vezes pelo governo federal, o governo Lula. Então são 2 pesos e 2 medidas inaceitáveis para a história que o Brasil tem de neutralidade. E trata-se, senador Jorge Seife, do maior conflito militar na Europa após o fim da Segunda Guerra Mundial. Completou 2 anos, agora, no mês de fevereiro. A invasão da Ucrânia pela Rússia teve início em 2014, com a anexação da Crimeia. Mas o conflito se agravou a partir de 2022, quando Putin reconheceu as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, que se autoproclamaram estados em um movimento separatista apoiado pela Rússia, começando a guerra propriamente dita com o lançamento de mísseis, inclusive em direção à capital Kiev, senador Plínio Valério. Para termos uma ideia do impacto social desse conflito, a Ucrânia tem uma população de 43 milhões de habitantes, quase 6 milhões de ucranianos já deixaram o país e mais de 7 milhões tiveram que fazer deslocamentos internos forçados. Estima-se que já morreram em combate cerca de 500 mil soldados de ambos os lados. Olha que tragédia humanitária. Mas os impactos econômicos dessa guerra são mundiais. Há poucos dias, depois que a França manifestou a disposição de ajudar militarmente a Ucrânia, Putin fez uma ameaça mundial, dizendo que se outros países decidirem intervir no conflito, ele não hesitará em usar armas atômicas.
E todo mundo sabe que uma guerra nuclear nunca será pontual, mas terá abrangência global. Os arsenais nucleares em posse da Rússia e dos Estados Unidos têm potência para a destruição completa do planeta Terra. Portanto, não é hora do mundo cruzar os braços, ignorando a gravidade dessa guerra que continua enquanto a gente está aqui dialogando, debatendo esse assunto. E qual deve ser o papel do Brasil? Sem tomar partido e sem optar simplesmente pela neutralidade, nosso país pode aplicar positivamente todos os seus instrumentos diplomáticos no sentido de buscar a paz entre as duas nações. Essa é a nossa tradição histórica. Não podemos esquecer que no final do século XIX e no início do século XX, houve uma grande imigração de ucranianos ao Brasil, que somam atualmente mais de 600 mil habitantes, a maior parte concentrada nos estados de Santa Catarina e especialmente do Paraná. Olha, a gente tem percebido como é movido hoje o nosso presidente da República, o Lula. Movido por um espírito de vingança, de revanchismo. E a gente não pode negar as sinalizações, a amizade, as relações que ele tem, o apreço com ditadores. Porque não tem sido essa a posição adotada pelo governo federal, que prioriza relações diplomáticas com essas ditaduras sangrentas, como a de Nicolás Maduro na Venezuela, o Daniel Ortega. O governo brasileiro, ele não tem deixado nenhuma dúvida de que lado ele está. Então, jogou na lata do lixo, está jogando na lata do lixo, a neutralidade histórica nossa. Está jogando na lata de lixo toda a nossa diplomacia, que é, no mínimo, com neutralidade, mas trabalhando pela cultura da paz. O embaixador da Ucrânia no Brasil, Andrei Melnik, aguarda há 6 meses que o governo brasileiro convide o chanceler Dmitry Kuleba para esse diálogo com o governo brasileiro. Tal atitude seria o primeiro passo para a preparação da visita do próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky, aqui ao nosso país. Em contrapartida, o chanceler russo Sergei Lavrov já foi recebido 2 vezes em menos de um ano. Repito, 2 vezes já foi recebido em menos de um ano. Por que a Ucrânia também não é? Para ter o equilíbrio. Por que não é recebida pelo governo brasileiro? Está muito claro um alinhamento político, ideológico com a Rússia, em detrimento da Ucrânia. O Brasil nunca fez isso. Nunca, na história desse país, o Brasil teve esse tipo de postura tomando lado na história. Buscando cumprir com o nosso dever, apresentei requerimento na Comissão de Relações Exteriores, apoiado por mais 9 senadores, senador Cleitinho, senador Reins, senador Magno Malta, senador Jorge Seife, senador Jaime Bagatoli, senador Isalci Lucas, senador Carlos Viana, senador Portinho e senador Hamilton Mourão. Nós, juntos, pedimos que o presidente da Ucrânia, Zelensky, seja ouvido pela Comissão de Relações Exteriores sobre a guerra também, para gerar um equilíbrio, já que o governo brasileiro está ignorando a Ucrânia, solenemente ignorando a Ucrânia. E repito, isso é um desrespeito com o povo ucraniano. Por que o Brasil está fazendo isso? E os mais de 600 mil brasileiros que vivem principalmente em Santa Catarina e no Paraná, o que é que nós vamos dizer para eles? Eu volto a dizer,
nosso objetivo não é tomar partido de nenhum dos dois lados nesse conflito. O povo russo merece o mesmo respeito que o povo ucraniano. O nosso objetivo é contribuir efetivamente para a busca da paz. Essa casa que está completando nesse ano 200 anos de existência, o Senado Federal, não pode se comportar como um puxadinho do Palácio do Planalto, baixar a cabeça no momento que está havendo uma injustiça com um país também amigo histórico do Brasil. Devemos agir com autonomia e independência em respeito aos mais de 100 milhões de eleitores brasileiros, dentre eles milhares de descendentes ucranianos. É isso, senhor presidente. O objetivo dessa fala é uma questão de justiça, apenas questão de justiça, que a gente possa, já que o governo brasileiro ignora, não quer receber o embaixador, o presidente Zelensky, né, não abre nenhum diálogo com o chanceler daquele país, o Senado que possa cumprir esse papel de ouvir o outro lado, já que o governo brasileiro só quer ouvir a Rússia, que é bom ouvir também, mas não pode ter dois pesos e duas medidas, tem que ouvir também o lado ucraniano para que haja justiça, haja equilíbrio, e esse é o objetivo. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Girão, o senhor me concede uma parte? Claro.